Olá, eu sou a professora Rebeca Guimarães e eu estou aqui hoje para nós resolvermos os 7 itens de atualidades que caíram na prova da Polícia Federal, sendo que a banca examinadora foi o CESP. Eu, de cara, queria te dizer que eu tenho certeza que você gabaritou, que você se deu muito bem nessa prova. E aí, aqui é a constatação. Vamos lá? Sem perder tempo. Na tela, o texto diz que a Organização das Nações Unidas fez, no final do ano de 2013, um apelo recorde para operações de ajuda humanitária em 17 países em 2014. Metade do dinheiro, cerca de 6 bilhões e 500 milhões de dólares, será destinado a socorrer 16 milhões de sírios afetados pela guerra civil, que já dura quase 3 anos. A notícia foi retirada do jornal O Globo. Vamos lá. Tendo o fragmento de texto acima como referência inicial e considerando os múltiplos aspectos que ele suscita, vamos então julgar os itens subsequentes. Item 28. Diversas organizações não governamentais dedicam-se ao trabalho humanitário em âmbito mundial. Um exemplo dessas organizações não governamentais que ele dá seria a Cruz Vermelha Internacional. Certo? Todo mundo conhece há muitas décadas o trabalho da Cruz Vermelha. E a gente sabe que é, sim, um organismo que se destaca por ajuda humanitária. Sem dúvidas. Item 29, vem comigo. O item 29 diz que a guerra civil, a que o texto se refere, a guerra civil da Síria, faz retomar o clima de tensão no Oriente Médio, região pacificada desde a instalação plena do Estado da Palestina. Errado. E o primeiro erro é retomar. Eu lhe pergunto, quando foi que o Oriente Médio apacentou, quando foi que o Oriente Médio reduziu um triz da tensão, né, que é característica daquela região? E outra, um outro erro aqui também grave é a instalação plena do Estado palestino. Poxa, os palestinos vivem na Cisjordânia e na faixa de Gaza, esses territórios em que habitam o povo palestino, ou que habita o povo palestino, são 2 territórios que pertencem a Israel, gerando mais revolta e humilhação ao povo palestino. Esse item, então, de número 29 está errado. O item 30 diz que a ONU foi criada após a Segunda Guerra Mundial e ela tem por finalidade principal a manutenção da paz e da segurança internacional. Perfeito! A ONU foi criada em 1945 para tentar fazer com que o mundo nunca mais voltasse a vivenciar os horrores da Segunda Guerra Mundial. A ONU foi criada para manter a paz e a segurança internacional. E você deve se lembrar que um dos principais órgãos da ONU é o Conselho de Segurança. Então, o Conselho de Segurança cuida da segurança internacional e da paz mundial. Item 30 certo. Vamos agora ao item 31. Entre as agências especializadas da ONU, que atuam em escala global, incluem-se, ou podemos citar, uma voltada para a saúde, que é a OMS, uma voltada para a agricultura e alimentação, a FAO, que inclusive o brasileiríssimo José Graziano da Silva é o diretor da FAO. E para a educação, ciência e cultura, a Unesco. Certíssimo. A ONU tem várias agências especializadas, OMS, Unicef, Unesco, OIT, Agência Internacional de Energia Atômica, FAO, são várias. E o próprio FMI também é uma agência da ONU. Vamos agora para a próxima questão. A questão diz que, segundo a Pesquisa Nacional de Vitimização, a parte da população afetada pela violência é maior do que se poderia imaginar. 1 em cada 5 brasileiros que vivem nas cidades com mais de 15 mil habitantes já foi vítima de uma ação criminosa, como, por exemplo, uma agressão, um sequestro, fraude, ofensas sexuais, discriminação, furto e roubo. No período de 2 meses abrangido pela pesquisa, a porcentagem da população vítima desses vários tipos de ocorrência varia muito de estado para estado. O estado de São Paulo, também tomando o fragmento de texto acima como referência inicial e considerando a amplitude do tema que ele focaliza, vamos julgar os próximos itens? Aí, para fechar com chave de ouro, vamos lá, item 32. A ação de organismos multilaterais, como a ONU e o TPI, o Tribunal Penal Internacional, contribui consideravelmente para a redução da ação do crime organizado em escala global, especialmente os crimes relacionados ao tráfico de drogas ilícitas
e a lavagem de dinheiro. Eu, particularmente, marco esse item falso. Não acredito que a ONU e o TPI colaborem consideravelmente para reduzir a ação do crime organizado. Esse papel é muito mais da Interpol do que da ONU. E também queria dizer que o Tribunal Penal Internacional foi criado em 2002 para julgar crimes contra a humanidade. Crimes horrorosos que acontecem em guerras, como, por exemplo, genocídio, etnocídio e estupro. Então, o Tribunal Penal Internacional não se debruça em assuntos como crime organizado e lavagem de dinheiro. Por isso, marcaria errado. O item 33 diz que o fortalecimento das ações na área de segurança nos estados brasileiros, esse fortalecimento aconteceu devido à fusão da Polícia Civil com a Polícia Militar. E isso, diz o item, ocorreu em 2012, mediante a aprovação de uma emenda constitucional. E aí? Foi aprovada uma PEC que funde a civil com a militar? Não mesmo. É claro que você sabe disso. E é por isso que você marcou errado. Agora, o último item, o 34, ele afirma que nos centros urbanos do Brasil, especialmente nos de maior dimensão demográfica, os mais populosos, a ação das facções criminosas acaba contribuindo decisivamente para o aumento dos índices de violência. Esse item é certo? E aí, como é que você foi? Tenho certeza que você se saiu muito bem. E você sabe que qualquer tipo de recurso, qualquer dúvida, nós estamos aqui na Vestcom à sua disposição para te ajudar. Então não hesite em nos procurar. Se de repente um gabarito não bater, a gente entra com recurso. Eu espero realmente que você tenha tido um ótimo desempenho e me despeço aqui, né? Até a próxima. Tchau!